Olá para você ligado na JF TV Câmara. Daqui a pouco você vai acompanhar a quarta reunião ordinária do mês de setembro. Mas antes, nós vamos conversar com o vereador João Coteca do PR. Vereador, boa noite. Boa noite. Vereador, hoje é comemorado o Dia da Luta Nacional da Pessoa com Deficiência. Daqui a pouco lá na OAB, um evento lá, você vai entregar a cartilha feita pela Comissão da Pessoa com Deficiência. Qual o material que está aí dentro da cartilha? Isso aí, essa cartilha, ela está trazendo aí, ó, tá mostrando aí vários direitos, né, que as pessoas com deficiência têm. E ela vai ser entregue hoje, a partir de hoje, né, no grande evento que vai acontecer, já está acontecendo lá na auditória da OAB, a partir das 18 horas agora, já está acontecendo. E também ela vai ser distribuída também na Semana do Trânsito, né? Semana do Trânsito. Isso, dentro da Semana do Trânsito que está sendo comemorada nessa semana, o senhor faz parte da Comissão do Idoso. Uma série de eventos aí também. A cartilha também está sendo distribuída durante essa programação? Isso aí, ela foi lançada hoje, né? São 2.000 cartilhas e a partir de hoje a gente já estaremos entregando essas cartilhas também nesses eventos que vai acontecer durante todo o tempo aí da Semana do Trânsito e também das pessoas com deficiência. Tá certo, obrigado, vereador. Você fica então agora com a quarta reunião ordinária do mês de setembro. JF TV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Estando na hora regimental, gostaria de convidar os senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes na antessala para vir a plenário para darmos início à quarta reunião ordinária do 9º período. Solicitamos a nossa secretária, delegada Sheila, que faça a chamada dos senhores vereadores. Doutor Adriano Miranda, vereadora Ana Rossignoli, presente. André Mariano, doutor Antônio Aguiar, Cido Reis, Presente, excelência. Sargento Melo, Charles Evangelista, Wagner de Oliveira, Presente, excelência. João Coteca, Kennedy Ribeiro, Fiorilo, Presente. Zé Márcio, Presente. Júlio Obama Júnior, Pardal, Marlon Siqueira, Betão, Rodrigo Matos, Presente. delegada Sheila presente, Castelar. Havendo número legal, em nome do povo de Juiz de Fora, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da quarta reunião ordinária do 9º período. Pela ordem. Pela ordem, vereador Coteca. Confirmando a presença aí. Pela ordem, vereador Betão. Só registrando a presença. Peço autorização dos senhores vereadores para interrompermos a nossa reunião por 20 minutos. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Nós vamos dar sequência a uma lei aprovada por essa casa no ano passado, que institui a Semana do Setembro Amarelo no município de Juiz de Fora. E nós vamos, nesse momento, ter a palestra do psiquiatra Bruno Cruz, Suicídio, Fatores de Risco e Prevenção. Gostaria de convidar o nosso amigo psiquiatra Bruno Cruz para vir a plenário para proferir sua palestra. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da Câmara de Vereadores de Juiz de Fora para a gente poder falar a respeito de um tema tão importante, tão relevante, e é muito importante realmente ressaltar que o fato da aprovação dessa lei dar a oportunidade da gente falar a respeito e instruir a população, que o suicídio é um fator de causa-morte importante no Brasil, que tem crescido muito, e através desses números e da relevância do tema, apresentando alguns fatores de risco e depois a forma como a gente pode prevenir, é que eu vou tentar ajudá-los hoje e colaborar aí com todos. Próximo slide, por favor. Meu nome é Bruno Cruz, eu sou psiquiatra, eu sou formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, ex-presidente da Associação Psiquiátrica de Juiz de Fora. Tá? Próximo. Então, falar um pouco sobre os números, né? Que no Brasil a gente tem um número de
aproximadamente 10 mil suicídios por ano, né? Mais de 1 milhão em todo o mundo, e esses números eles vêm crescendo. E nós, as entidades médicas, CRM, ABP, se uniram para, através de fazer uma cartilha, e através dessa cartilha orientar a população na forma como pode se prevenir o suicídio. Por que é possível prevenir o suicídio, né? Quando a gente fala de suicídio, quando a gente fala da morte, nessa morte que tem uma característica consciente, porque 90% dos casos de suicídio, praticamente mais de 90%, quase a totalidade dos casos, eles são secundários a transtornos mentais. Então, parte dessa prevenção de suicídio vai passar pelo tratamento desses transtornos mentais. Próximo, por favor. O suicídio ele é definido como um ato deliberado, executado de uma forma consciente pelo próprio indivíduo, que tem uma intenção, é um ato voluntário e que acaba gerando o fim da vida, né? Mas antes da gente falar do próprio suicídio, o suicídio em si, a morte, o fim da vida pelo suicídio, né, na verdade, a ponta do iceberg, né? Antes do suicídio existe todo um contexto. Esse contexto começa com um pensamento de morte. Então, você pergunta para o seu paciente assim, mas você tem que começar numa crescente da pergunta durante a entrevista. Então, num primeiro momento, você pergunta se ele já teve vontade de morrer, e esse paciente fala que sim. Porque a vontade de morrer não significa que necessariamente o paciente tem vontade de se matar. Então, primeiro tem essa ideação de morte, aí depois você fala se ele já pensou alguma vez em se matar. E ele fala que sim. Aí depois você fala, mas você já planejou alguma vez se matar? E depois você vem para a terceira fase, que é a fase, mas você já tentou alguma vez se matar? Então, próximo slide, por favor. Você vê que de cada 100 habitantes, 17, cada 100 indivíduos, 17 têm esse pensamento suicida. Desses 17 seguem para o plano suicida. Dos 5, 3 fazem a tentativa e apenas 1 acaba atendido em um pronto-socorro. Então, a gente não pode pensar na ponta, né, nesse paciente atendido no pronto-socorro. A gente tem que pensar na base dessa pirâmide, em atingir esse pensamento, em atingir essa população no momento inicial, em que o pensamento surge de uma forma, como uma ideação de que a solução para a vida dela está em acabar com a própria vida. Então, a partir do momento que a gente começar a trabalhar nessa fase inicial, aí sim a gente vai conseguir diminuir o número tão alarmante de suicídio que a gente tem no nosso país hoje em dia. Próximo. Suicídio é um fenômeno que é presente em toda a história. Ele não é um fenômeno atual, todas as religiões, de todas as culturas, em toda a história, desde a história antiga até a história moderna. E ele é determinado por fatores multifatoriais. O que determina o suicídio são desde fatores psicológicos, fatores sociais, fatores biológicos. Então, você não determina um fator único como causa de suicídio. O fator é um fator multifatorial. A gente pode dizer que é um conjunto de elementos que vai determinar essa situação em que o indivíduo chega a um ponto tão dramático. Próximo. Então, vamos lá. Suicídio, por que o suicídio é uma questão importante de saúde pública? Porque o número de indivíduos que perdem a vida através do suicídio, ele vem numa crescente que de 2000 a 2012, para vocês terem uma ideia, aumentou em mais de 10%. Entre jovens, aumentou em 18%. Então, um número muito relevante. A gente vai ver que a gente tem uma expectativa desse aumento ainda ser muito maior. E para a gente conseguir prevenir o suicídio, eu vou falar muito dessa questão da doença mental. Porque todos os casos de suicídio, praticamente todos eles, estão vinculados a uma doença mental. Então, a única forma que a gente tem de prevenir o suicídio é a gente se antecipar a esse tratamento e pegar o indivíduo, ter um reconhecimento desde a atenção básica de saúde à atenção secundária, passando à atenção terciária. Se o indivíduo que está lá na ponta, na unidade básica de saúde,
não sabe identificar um quadro depressivo, se ele não entende que aquele quadro depressivo é uma doença e ele acha que aquilo é uma bobagem, que aquilo vai passar, a chance desse indivíduo vir a se tornar um paciente mais grave é muito maior. Então, não é simplesmente a gente trabalhar assistência de saúde mental no nível terciário ou na ponta, não é o psiquiatra que tem que fazer essa identificação. É assistente social, é o enfermeiro, é o psicólogo, é o médico, é o colega, é o familiar. Então, trazer esse tema no Setembro Amarelo, vir aqui poder falar para vocês, trazer o tema, a relevância do tema, é que vai fazer com que a gente traga um reconhecimento e diminua o número de casos de suicídio, que eu vou reiteradamente afirmar. Próximo, por favor. O impacto do suicídio. Então, em 2012, como eu falei, mais ou menos 804 mil pessoas morreram. Se você ajustar por idade, dá 11,4 em cada 100 mil habitantes por ano. E interessante é que o número de homens que cometem o suicídio é 3 vezes maior que o número de mulheres. Mas se você pega o número de tentativa das mulheres é 6 vezes maior. Então, as mulheres tentam muito mais suicídio, mas os homens têm um efeito de letalidade na tentativa de suicídio muito maior do que o das mulheres. Isso por um comportamento mais impulsivo do homem, o homem tem uma atitude mais impulsiva e mais agressiva, e também pelo fato do homem normalmente não procurar assistência médica adequada. O homem também não tem tantos laços sociais, não investe tanto na família, infelizmente, quanto a mulher. E a gente vai ver que a presença de laços sociais e do amparo familiar é fundamental na prevenção do suicídio. A taxa de suicídio vai aumentando, como eu já falei. Em 2020 tem uma tendência de acréscimo de 50% da taxa atual. Então, se a gente seguir a curva do jeito que ela está desenhada, de 2000 a 2012, a gente vai chegar em 2020 a um crescimento de 50% da taxa atual. E o mais incrível é que o suicídio entre crianças ele tem aumentado de uma forma expoente. Então, cada vez o suicídio entre jovens e crianças aumentando mais, e a gente tem que se dar conta desse elemento. Próximo, por favor. No Brasil. O Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios, mas é o primeiro na América Latina. Então, a gente tem uma incidência, uma prevalência muito alta de suicídio. No Brasil, em 2012, 11 mil casos, cerca de 30 por dia. Aí você vê aquela proporção de 3 para 1, mais ou menos, entre homens e mulheres, né? 9.100 e poucos homens, 2.600 mulheres. E, além de tudo, a gente está falando de números que já assustam por natureza. Quando você pega esses números, você já fica assustado, você fala, nossa, uma prevalência alta, que número gigante. Mas esses números ainda são subestimados. Você tem uma subnotificação dos casos de suicídio. Então, esses números possivelmente são muito maiores do que aqueles que eu estou apresentando hoje, o que dá uma dimensão ainda de um impacto muito maior do que a gente tem ainda noção em termos de números. Próximo, por favor. Então, vamos falar um pouco dos fatores de risco e dos fatores protetores, né? Porque, a partir do momento que haja um reconhecimento desses fatores de risco, quais são os fatores protetores, é lógico que só falar dos fatores de risco não significa que um indivíduo em uma situação diferente, né, que a mulher não vai deixar de cometer suicídio, ou que indivíduos que têm uma característica diferente dos fatores de risco que a gente vai citar, que não vai deixar de cometer suicídio. Simplesmente a gente vai falar sobre os indivíduos que têm maior chance de cometer suicídio, aqueles indivíduos que estão numa maior susceptibilidade para tal. Então, você ter um conhecimento detalhado desses fatores de risco e dos fatores protetores é que vai te auxiliar na forma como vocês, que são formadores de opinião, vão orientar aqueles que estão aos seus lados, aos seus familiares, aqueles que votaram em vocês, aqueles da comunidade da qual vocês fazem parte, e é esse que é o ponto tão relevante dessa minha apresentação hoje. Próximo. Se você for ver o suicídio relacionado a doenças mentais, a gente falou que praticamente todos os casos de suicídio estão relacionados à doença mental. A doença mental mais prevalente e maior causadora de suicídio é a depressão.
a gente fala de uma forma geral de transtorno do humor, né? Dentre os transtornos do humor, a depressão é a doença que mais causa suicídio. E aí, quando a gente fala de depressão, a gente fala... As pessoas acham assim, mas depressão... Mas eu já fiquei deprimido. As pessoas confundem um pouco depressão com tristeza. Depressão é uma sensação de tristeza, de desânimo, de perda de prazer, de perda de interesse, de pessimismo, de diminuição de desejo com a vida, né? Que ela perdura por um período maior que 15 dias e leva a um impacto importante tanto na vida social, como laboral, quanto afetiva do indivíduo. Então, você não é simplesmente uma tristeza. Tristeza todos nós sentimos, mas a tristeza que perdura, que impacta na vida, que gera prejuízo, ela tem que ser vista como uma possibilidade de ser um quadro depressivo. E os nossos profissionais na ponta, na unidade básica de saúde, eles têm que saber reconhecer esse quadro depressivo, porque ele é, sim, a maior causa de suicídio no nosso país e no mundo inteiro. Seguido da depressão, a gente tem em segundo lugar, já coloquei dentro do transtorno de humor, o transtorno bipolar. Tá? A segunda maior causa é o uso de álcool e outras drogas. Essa é a segunda maior causa. E quando a gente fala de uso de álcool e outras drogas, a gente pensa muito em crack, a gente pensa muito em cocaína, a gente pensa muito em maconha, nessa bagunça que está virando essa história da maconha no nosso país. E ainda vem uma outra coisa, que é o álcool. O álcool é o maior impacto que a gente tem em termos de uso de substâncias psicoativas no Brasil. Como é que pode você ter na televisão uma propaganda na novela de um cara se sentindo o máximo porque ele tomou uma cervejinha e ali ele conquista a loura linda, maravilhosa? Isso é um absurdo, porque ela é a droga que gera o maior impacto, mas há uma relação de interesses financeiros que, obviamente, faz com que seja proposto e isso fique na mídia. Mas o segundo maior elemento gerador de suicídio é o abuso de álcool e outras substâncias. Você vê que a gente até põe álcool e outras substâncias, de tanta relevância que o álcool tem. E ainda tem essa união da depressão com o uso do álcool. É muito frequente, as pessoas confundem o uso do álcool. O álcool é uma substância que ela é, num primeiro momento, euforizante, mas ela é uma substância depressora. Ela gera sintomas depressivos, então a interrupção do álcool é um fator fundamental no início do tratamento de um quadro depressivo. Depois a gente tem os transtornos de personalidade, e dentre os transtornos de personalidade, você tem um muito famoso que é o transtorno de personalidade borderline, muito frequente em mulheres jovens, elas são impulsivas, autodestrutivas, emocionalmente instáveis, é um transtorno difícil de tratamento. E a esquizofrenia, que é outra doença também importante dentro dessa fatia, dessa pizza que a gente colocou aí. Próximo, por favor. Então, para tentar dar uma resumida nos dois maiores fatores de risco, número 1, doenças mentais. Praticamente todos os casos de suicídio estão vinculados a doenças mentais. Número 2, tentativas prévias de suicídio. Então, um indivíduo, porque fala assim, não, deixa fulana, ela está chamando atenção, ela já fez isso mais de 2, 3 vezes. A pessoa que já fez mais de uma vez, ela tem uma chance muito maior de vir a ser bem-sucedida. Então, ao contrário do que se pensa, o número de tentativas prévias é um dos maiores fatores de risco associado à doença mental. Dentro da doença mental, a gente já fez aquela estratificação de quais são as doenças mais prevalentes, e a outra importante, além da doença mental, são as tentativas prévias. Esses dois são os dois maiores pilares com relação aos fatores de risco para o suicídio no nosso país e no mundo. Próximo, por favor. Frases de alerta, né? Está difícil de eu ler aqui, mas eu vou tentar. Eu preferiria estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não acredito mais. A gente fala que é uma situação que a gente fala que é um delírio de ruína. É difícil, às vezes, você reconhecer isso no paciente.
você vê aquele delírio persecutório, né? Aquela coisa assim, um delírio de grandeza, o delírio persecutório. O fulano quer me matar, né? Eu sou Jesus Cristo. Esse é o delírio clássico, né? Do doido, vamos dizer assim. Mas o delírio de ruína é muito frequente no paciente deprimido. É o delírio de que a vida dele não tem mais solução. A partir do momento que ele vislumbra que a vida dele não tem mais solução, o que ele faz? A partir do momento que ele se acha um peso para os outros, qual é a solução que ele tem? É terminar com a vida dele. Só que para isso tem tratamento. A gente tem um arsenal farmacêutico, um arsenal psicoterápico que faz com que essa história mude de figura. Então, é importante abrir mão desse arsenal, desde a ponta da medicina, desde a ponta da medicina primária, do atendimento primário, ao atendimento terciário. Próximo, por favor. Outros fatores de risco. Falei dos 3Ds, né? Os 3Ds são famosos: o desespero, desamparo e desesperança. Sempre quando você vê um indivíduo nessa situação, você tem que ficar ligado. A idade, são duas pontas de idade. O idoso é uma idade em que é muito frequente o suicídio, porque pela perda de cônjuges, pela presença de uma doença degenerativa, pela ausência de uma ideia de que vai ter solução, pela ausência de um amparo, de um acolhimento. E a outra idade em que é muito frequente é o jovem. O crescimento do suicídio em jovem está sendo incrivelmente estudado, porque está gerando uma preocupação muito grande, porque isso está envolvido com o abuso de álcool e drogas, isso está envolvido com a pressão social que o jovem vem sofrendo através de mídias sociais, isso está envolvido com a ausência de um amparo familiar, de uma família unida, de uma família que gere esse conforto para esse jovem. Então, todos esses elementos conjugados estão fazendo com que haja um aumento muito grande no número de jovens que têm suicidado no nosso país. E esse aumento tem preocupado e cada vez chamado mais a atenção das autoridades médicas. O gênero, como eu disse, as mulheres têm mais tentativa de suicídio do que os homens, mas os homens têm atitudes mais letais. Para vocês terem uma ideia com relação a isso, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que tem-se o porte de arma, você compra uma arma, o índice de letalidade de suicídio no Brasil, nos Estados Unidos, é muito maior do que no Brasil. Então, quando você abre espaço para letalidades, você tem uma chance. O chumbinho no Brasil é muito famoso. E em Juiz de Fora a gente tem um grande problema com essa questão, que é a linha férrea. A linha férrea no Brasil é um movimento que os indivíduos aprenderam que ali é uma forma de suicidar. Então, é uma grande frequência de suicídios na linha férrea em Juiz de Fora. Deixa eu tentar ler qual eu baixo ali. Com relação à identidade de gênero, é verdade, ali está melhor. Com relação à identidade, né, essa questão da procura da identidade sexual, esse é um indivíduo que normalmente tem um conflito muito grande até ele se encontrar, até que a sociedade o aceite, e ainda vem essa bobagem da cura, não sei o quê. Então, isso gera mais conflito, mais atrito, esse indivíduo ainda fica muito mais propenso, em função desse conflito pessoal, a uma questão suicida, e a gente tem que ficar atento a esse jovem também. Próximo, por favor. Outros fatores de risco, a gente tem doenças clínicas não psiquiátricas, né? Doenças graves, HIV, doenças neurológicas, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Você tem uma série de doenças aí que eu não acho tão importante. Próximo, por favor. Outros fatores de risco, esses eventos na infância, na adolescência, abuso, tanto abuso sexual quanto a abuso psicológico, torna essas crianças mais susceptíveis ao suicídio. A história familiar e genética, é mais frequente o suicídio na história de indivíduos que já têm familiares que cometeram suicídio, né? Então, pais de filhos de pais suicidas têm uma chance maior de vir a cometer o suicídio. Próximo, por favor. Então, outros fatores de risco, deixa eu ver aqui em cima, laços sociais. Quanto menor o número de laços sociais do indivíduo, maior a chance dele vir a cometer um suicídio. Isso está ligado a desemprego. Isso está ligado ao fato do cara perder o contato na sociedade.
Para você ter uma ideia, sociedades que estão em guerra, em que as pessoas precisam se unir, a taxa de suicídio é muito menor, porque um ampara o outro. O laço ele é fortalecido. Então, a presença de laços sociais fortes é um fator de prevenção, e a ausência de laços sociais fortes é um fator de risco. O segundo, desempregados, problemas financeiros. Então, fases como a nossa atual, nenhuma crítica política X ou Y, sem dúvida nenhuma é um elemento que traz e acarreta maior risco de suicídio. Viver sozinho, homens que se separaram ou não tiveram filhos, ou que estão viúvos, que perderam a companheira, ou que nunca se casaram, eles também têm uma chance maior de vir a cometer o suicídio. Obviamente, isso tudo são fatores de risco, tá, gente? Eu não estou dizendo que o cara que está numa situação dessa, obviamente, vai cometer o suicídio próximo. Fatores protetores, então, autoestima elevada, a forma como a pessoa se relaciona dentro do familiar, os laços sociais mais impactantes, mais importantes, bem feitos, como a gente já falou. Ter crianças em casa, você vê como é que todos eles acabam dentro dessa história, né? Da unidade familiar, da unidade social, da presença de amparo. É exatamente o contrário dos 3Ds, né? Do desamparo, da desesperança e do desespero. Quando você tem essa união, quando você tem essa unidade familiar, você tem uma chance muito maior de não sentir e ter essas perdas das quais a gente está falando e que são tão impactantes para todos nós, tenho certeza. E, além de tudo, o acesso ao serviço, né, de saúde mental. Então, ter acesso ao serviço de saúde mental, e eu não digo só o acesso à saúde mental, não. Ter um indivíduo formado na ponta do atendimento, preparado para ouvir uma queixa depressiva e identificar aquela queixa depressiva como um sintoma de uma doença que necessita ser avaliada e ser tratada de uma forma digna, sem preconceito. Próximo, por favor. O suicídio e a importância da rede de saúde. Então, praticamente 100% dos suicídios estão vinculados a doenças mentais. Então, metade dos que morrem de suicídio, eles foram em consulta médica em algum momento do período de 6 meses que antecederam a morte. Então, eles chegam a procurar tratamento. Metade deles procurou tratamento. O que aconteceu nesse atendimento? Ah, não, deixa, vai passar. Ah, não, isso não é nada, não, isso é frescura. Vai lavar uma roupa. Esse equívoco, esse estigma, esse preconceito com relação à psiquiatria, à saúde mental, está matando muita gente. A gente tem que ter consciência disso e trabalhar de uma forma diferente. 80% deles foram a médicos não psiquiatras. Eu não preciso ser psiquiatra e nem preciso de ser médico para aprender a reconhecer uma situação em que um indivíduo se apresenta com uma queixa tão grave. Próximo, por favor. Então, a conclusão, falar de uma rede social de saúde de prevenção, em que tenha nessa ponta todos os aspectos dela de reconhecimento da doença. A prevenção não deve iniciar só, a gente não deve achar que essa prevenção vai dar só, ele foi encaminhado para o CAPS, está resolvido, ele foi encaminhado para o ambulatório, está resolvido, ele foi... Não, tem que se dar na atenção primária. Tem que haver o reconhecimento por parte do profissional em todos os níveis de saúde do nosso município. Treinar esses profissionais, treinar o médico, treinar o assistente social, treinar todos os profissionais. Essa mudança desse paradigma na Suécia e na Inglaterra levou a uma queda importante da taxa de suicídio. Isso é totalmente replicável. E o primeiro passo é esse que a gente está dando aqui hoje. Próximo. Mais um momento de conclusão. Novamente, melhorar a capacidade de atendimento desses indivíduos, abrir a porta desse atendimento. E aí tem uma história que eu achei bem interessante, que a Secretaria de Estado de Educação, ela levou o tema para as escolas do Estado, não sei se no município ocorreu também. E as professoras vieram atrás de mim assim, que o número de jovens que procuraram os professores depois do tema ser discutido foi gigantesco.
Então, a relevância do tema não pode ser deixada de lado. Os números falam por si só. Então, a minha presença hoje aqui é muito para quebrar o estigma que envolve aquilo que eu faço na minha vida, que é atender paciente que tem transtorno mental. Então, quando a gente aprova uma lei, a gente está trazendo a pauta. E trazer essa pauta significa salvar vidas. E é através desse atendimento disciplinar, desse olhar para o paciente que tem depressão, que tem ansiedade, que tem um abuso de álcool e drogas, um olhar sem estigma, sem preconceito e dirigi-lo para o tratamento adequado, é que a gente vai conseguir continuar e melhorar essas taxas de suicídio que estão tão assustadoras. Próximo, por favor. Esse é meu e-mail. Como vê, se eu sou um viciado em futebol, então é brunofute@gmail.com. Quem quiser um contato, tirar alguma dúvida, eu estarei à disposição. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eu Adriano. gostaria aqui de parabenizar meu grande amigo, companheiro, irmão Bruno. Obrigado. E também jogador. Jogamos também no mesmo time, já que você revelou essa façanha, um jogador e tanto, um craque de futebol. Mas, além de craque, é um excelente psiquiatra, nos brindou com uma palestra maravilhosa. Em janeiro, nós propusemos essa casa aqui para que o Janeiro Branco ele fizesse parte do calendário municipal, no intuito exatamente de desestigmatizar os transtornos mentais, para que isso se fale cada vez mais. Eu acho que essa campanha do Setembro Amarelo é exatamente isso, para que a gente desestigmatize, que acabe com esses preconceitos. E parabéns, assim, a sua palestra foi maravilhosa, elucidou muito para todos nós. Queria aproveitar aqui também, saudar e cumprimentar a dona Dalila e a sua esposa Aline, que vieram prestigiar a palestra, e mais uma vez é uma honra tê-lo aqui na nossa casa. Muito obrigado. Obrigado, Adriano. Pela ordem, Pela ordem, vereador André. senhor presidente, da mesma forma eu quero aqui parabenizar e também agradecer a presença do Dr. Bruno, né, de estar aqui conosco hoje falando sobre este assunto tão decorrente diante dessa sociedade, dessa geração atual, onde são problemas que acontecem não só na nossa cidade, e a gente tem visto aí essa mobilização desta campanha neste mês, falando sobre este assunto. Eu quero aqui dizer ao senhor que sobre todos esses temas, né, nós, eu e o vereador Wagner, que somos do Partido Social Cristão, do PSC, nos colocamos à disposição para que talvez possamos trabalhar futuros projetos de leis que possam contribuir, né, nessa circunstância e também na vida de tantas pessoas. Que Deus te abençoe e continue, né, te dando cada vez mais sabedoria e graça para conduzir esse trabalho tão importante. Muito obrigado, amém. Só antes da pela ordem, vereador Betão, depois eu gostaria que, se o Bruno tivesse esses números de Juiz de Fora, se existe essa estatística. E eu tenho uma observação assim, pessoal, que eu acho que o índice de depressão ou suicídio não está na classe mais baixa. Sim, eu queria fazer se tem esse estudo, se está em que classe social acontece mais ou se não há diferença nesses índices. Depois o senhor responde e passa para o vereador Betão. Bom, boa noite. Eu gostaria de cumprimentar o Bruno, né, pela exposição. Obrigado. Saudar também, né, a possibilidade de estar fazendo essa discussão, porque a questão do suicídio sempre foi um tabu, né, até pouco tempo atrás, mudou agora, né, na legislação, porque antes não se falava, né, uma pessoa se suicidava, não podia nem dar a notícia. Agora mudou essa concepção e a gente está podendo fazer essa discussão. E eu escutei atentamente a sua palestra, vi sobre a questão dos jovens, né? O aumento na taxa de suicídio. Nós somos professores, eu, a vereadora Ana, né? A gente identifica muito, né, no jovem, na escola, né, que tem uma diferenciação, uma forma de comportamento. Sim. Muitas vezes, talvez em função do bullying, né, do processo de bullying que ela sofre. A pessoa sofre, principalmente aquelas que ainda estão se identificando sexualmente, né?
com a sua sexualidade, que muitas vezes sofre uma repressão dentro de casa, só para completar, senhor presidente, sofre uma repressão muito forte dentro de casa, né? Sofre uma repressão na sociedade, dentro da escola, e nós, como agentes públicos, né, nós temos que ajudar a desfazer esse nó, né, permitindo que essas discussões sejam feitas, né, dentro das escolas. Porque o senhor sabe, né, tem várias câmaras municipais, assembleias legislativas, que chegam propostas eliminando qualquer possibilidade de discussão de gênero, de discussão de homossexualidade, de todo tipo de discussão que se refere a essa coisa, que acaba influenciando, né, num jovem na situação que, além de sofrer uma repressão em casa e sofre a repressão, né, o bullying dentro da escola, ele não vê outra saída. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, por favor. Existe uma questão, primeiro, a pergunta do presidente da Câmara, do presidente, vereador Rodrigo Matos, ao contrário, Rodrigo, é nas classes sociais mais baixas mesmo, tá? E muito em função dos estresses econômicos, sociais, que essa classe ela é mais achatada, como a gente disse, assim, esses elementos estressores, desemprego, perda econômica, perda de laços familiares, uso e abuso de substâncias, acaba afetando mais essa classe do que a classe, até na questão, né, do nível educacional. Então, também tem esse elemento que ele gera uma ausência do amparo também. Com relação à questão de orientação sexual, tanto a questão da pressão de uma forma geral em cima do jovem, tanto na questão da orientação sexual, quanto na questão dessa questão de fazer 3 vestibulares atualmente, né, porque você não faz mais um vestibular, você faz 3 vestibulares, a questão da exposição na mídia social, a questão do bullying, a questão de uma família socialmente menos estruturada também. Então, são fatores diversos. Dentre eles, a gente vai ficar enumerando aqui, mas, sem dúvida nenhuma, todo jovem que está numa situação de um estresse mais agudo, independente da causa desse estresse, ele tem que ter um olhar, sim, mais próximo, um olhar mais cauteloso, sem o medo de falar a respeito de qualquer assunto. Você não pode ter medo de abordar o seu filho. E aí, se você pegar aquela série da Netflix, né, que muita gente criticou, muita gente falou, que são os 13 Reasons Why, os 13 porquês, né? Acho que essa é a tradução. Fala muito de todo esse contexto. E, como eu disse, assim, ter trazido esse tema para as escolas, eu achei, num primeiro momento, eu fiquei um pouco assustado, porque não adianta você trazer o tema, mas não trazer o acolhimento. Isso, num primeiro momento, me preocupou. Mas depois eu percebi que houve o tema, foi trazido o tema, e as escolas conseguiram acolher esses indivíduos. Porque se você joga o tema e você não acolhe, aí você jogou álcool no fogo. Tá? Pela ordem, vereadora Ana. Senhor presidente, na mesma linha dos vereadores que nos antecederam, agradecer e parabenizar o doutor Bruno pela belíssima palestra, uma palestra subjetiva ao entendimento de todos nós. E dizer, Bruno, permita-me chamar de Bruno, por favor, você tem idade para ser meu filho. Por favor, um prazer. A gente, às vezes, como disse o vereador Betão, dentro da escola, a gente deparou e depara hoje ainda com muitas situações de depressão dos alunos exatamente por isso, discriminação, coação, vem o caso do bullying, situação social econômica difícil, mas a gente tem percebido isso também na classe idosa. Sim. De pessoas idosas que chegam perto da gente, eu não sei mais o que fazer, meus filhos, cada um foi tomar conta da sua vida, meus filhos não me reconhecem como pai ou como mãe, eu vivo sozinha, às vezes tem até uma condição financeira boa, mas que se sente abandonado à mercê da ajuda, só para concluir, senhor presidente, à mercê da ajuda de alguém que tem mais afinidade, de um vizinho. Então, eu até gostaria de pedir ao senhor que, num dos nossos encontros de pessoas idosas, que o senhor pudesse estar junto, inclusive dando uma palavra de incentivo, porque a gente percebe que nossos idosos hoje não têm no seio da família o acolhimento que deveriam ter por todo o serviço prestado àquela família onde ele deveria estar sendo ali o ponto, a pedra fundamental da família. Então, eu gostaria até, se possível, numa oportunidade,
a gente está marcando com você para estar dando uma palestra para os nossos idosos. Só Então, para muito contextualizar, obrigada Bruno, é porque nós temos aqui e que Deus abençoe. uma comissão permanente de idoso que é muito atuante e vem bastante gente participar dela. A vereadora Ana, que é a presidente da comissão, nós estamos criando a Câmara Sênior, que reúne vários idosos, então por isso que ela está solicitando essa apresentação. Será um prazer, a minha subespecialidade é psiquiatria do idoso, então depois que eu fiz psiquiatria, ainda fiz a psiquiatria do idoso. Realmente, como eu disse, são duas populações de risco, o jovem, como vocês já bem disseram, e a população idosa. Desculpe, assim, mas esse termo de que é a melhor idade, não é a melhor idade, é uma idade complicada. É uma idade complicada porque você perde autonomia, você perde pessoas próximas, você perde a sua dependência, você perde a sua autonomia, financeiramente, às vezes, as questões ficam mais complexas. Então, mas, realmente, o caminho para resolver essa situação está no diálogo, está no amparo, está no acolhimento e está no tratamento da patologia que vier em curso, junto com essas características que eu nomeei. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marlon. Primeiramente, parabenizar o nosso amigo Bruno, né? Obrigado, como diz Marlon. o doutor Adriano, amigo de futebol e torcedor do Vasco. Opa! Mas você é parceiro da minha esposa, parceiro da minha irmã, profissionalmente falando, Verdade. e eu só escuto elogios seus lá na minha Obrigado. casa, enfim. Acho muito importante nós trazermos aqui esse debate. O Rodrigo Matos comentou com relação às comissões, me veio a ideia aqui agora. Eu sou presidente da Comissão de Proteção Animal aqui desta casa e a gente sabe também o quanto é interessante, né, o convívio do ser humano com o animal, estar ali, a liberação de endorfinas. Sim. Né? Então, eu queria te fazer uma pergunta, se existe algum trabalho nesse sentido, se um trabalho médico que tenha incentivo. A Câmara aqui está fazendo alguns programas de adoção de animais, feiras de adoção, se isso realmente é importante, até mesmo para que a gente coloque no escopo de divulgação, né, o quanto é importante ajudar aí a essa doença, uma doença silenciosa que às vezes está do nosso lado e a gente nem percebe. Eu não saberia te dar os dados, né, reais, assim como não saberia, Rodrigo, num primeiro momento, os dados com relação aos índices de suicídio em Juiz de Fora. Esses dados eu não tenho. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, Marlon, que assim, é fundamental qualquer situação em que você traga para o indivíduo um acolhimento e diminua o quanto ele está sendo afetado pela tristeza, e é claro que a presença de um animal, eu digo em função até do meu, né, assim, o quanto que ele traz um alento, o quanto que ele acaba gerando uma satisfação no indivíduo que convive, né? Você tem esse trabalho muito vinculado à ecoterapia em pacientes que têm certos transtornos, né, com deficiência mental, síndrome de Down, e você tem esse trabalho com relação a idosos também, tá? E que essa relação com o animal também, mas infelizmente nessas casas de repouso você não pode ter presença de animais, então tem essa interferência. Então, sim, tenho certeza que é um elemento que você agregaria valor, sim, nessa assistência. Nós gostaríamos de agradecer a presença do Dr. Bruno Cruz, dizer que da importância da aprovação da lei e de estar todo mundo discutindo esse tema na cidade. Eu acho que a prevenção se dá a partir da discussão, das pessoas conhecerem o problema que tem e procurar ajuda. Então, Bruno, muito obrigado. Agora nós vamos continuar a nossa reunião aqui. Pedir a nossa secretária delegada Sheila para fazer a leitura dos requerimentos. Vereador Wanderson Castelar, instalação da rede de captação de águas pluviais no granjeamento Sossego, bairro Filgueiras. Vereador Wanderson Castelar, avaliação técnica com o objetivo de implantar a terceira equipe de estratégia de saúde da família na UAPS do bairro Filgueiras. Do mesmo vereador, manutenção da sinalização horizontal e vertical em todas as ruas do bairro Filgueiras. Também operação tapa-buracos no conjunto residencial Nova Germânia, zona oeste de Juiz de Fora.
retirada temporária do processo 7951-00 de 2017. A manutenção e o recapeamento da pavimentação asfáltica, operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Giovino Antônio da Silva, no bairro Distrito Industrial. Wanderson Castelar, limpeza da boca de lobo, localizado na rua Alves Júnior, frente ao número 51, no bairro Centenário. Também, capina e limpeza das margens do córrego São Pedro, na extensão do trecho da futura BR-440, entre a antiga Casa de Espetáculos Multiplace, passando pela UPA São Pedro, até o acesso ao condomínio Espinaville, e na continuidade da referida via até a futura ligação com a BR-040. São requerimentos do vereador Wanderson Castelar. Agora, requerimentos do vereador Cido Reis. Construção de boca de lobo no bairro Sagrado Coração de Jesus. Iluminação pública na rua Hildo Pinto, bairro Sagrado Coração de Jesus. Solicitação da construção de meio-fio para toda a extensão da rua Hildo Pinto, no bairro Sagrado Coração. Agora, requerimentos do vereador Dr. Antônio Aguiar. Limpeza do bueiro, localizado na esquina das ruas Constantino Paleta com Santo Antônio, no bairro Centro. Também limpeza e capina na rua Diamante Jardim Pedras Preciosas, no bairro Retiro. Tapa-buracos na Avenida 7 de Setembro, próximo ao número 1275, no bairro Costa Carvalho. Tapa-buracos na rua Sancler de Carvalho, próximo ao número 18, no bairro Centro. Colocação de tampa do bueiro de Boca de Lobo, localizado na Avenida Brasil, próximo ao número 2000, no bairro Poço Rico. Tampa do bueiro, localizada na Avenida Brasil, próximo ao número 1920, no bairro Poço Rico. Recapeamento do asfalto na rua Professor Lander, no bairro Santos Anjos. Recapeamento do asfalto na rua Baipendi, no bairro Vitorino Braga. Agora, esses são requerimentos do vereador Dr. Antônio Aguiar. Agora, requerimentos do vereador Sargento Melo. Retirada do requerimento número 003547/2017, de audiência pública. Agora, audiência pública para discutir a situação iminente de substituição das sedes das companhias da Polícia Militar de Minas Gerais por veículos denominados bases móveis na cidade de Juiz de Fora. Agora, requerimentos do vereador João Kennedy Ribeiro. Operação tapa-buracos em todas as vias do bairro Cidade do Sol. Instalação de um semáforo na entrada do bairro Recanto da Mata. Construção de uma calçada na rua Engenheiro Geraldo Magela, no bairro Recanto da Mata. A poda de árvore na rua Nicolau Chueri, no bairro Milho Branco. Colocação de redutor de velocidade na rua Clóvis Ceroa da Mota, em frente ao número 243, no bairro São Geraldo. Lidos os requerimentos. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pedir a leitura dos pedidos de informação. Pedido de informação do vereador Charles Evangelista. No dia 18 de setembro de 2017, estive no restaurante popular do centro de Juiz de Fora para fazer uma fiscalização. Diante dessa situação, requer a mesa ouvido plenário solicitar ao chefe do executivo, através do órgão competente, que nos informe sobre o restaurante popular. Tem que abrir mais.
Lido o pedido de informação. O pedido de informação está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pedir a leitura das moções. Moção de aplauso dos vereadores João Kennedy Ribeiro, Wagner de Oliveira, Marlon Siqueira e Charles Evangelista, da Semana Municipal do Empreendedorismo. Aos empreendedores. Lida a moção. As moções estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pedir a leitura dos projetos de lei. Dispõe sobre a instituição da área de proteção ao ciclista de competição, APCC, no município de Juiz de Fora e dá outras providências. Vereador Marlon Siqueira, lidas as proposições. Os projetos de lei serão encaminhados para as comissões. Não havendo vereadores inscritos, passamos para a ordem do dia. Pela ordem, Acho que a senhor presença presidente. do psiquiatra aqui fez bem para essa casa. Pela ordem do vereador doutor Adriano Miranda. Só para lembrança aqui do público, daqueles que nos assistem, hoje é o Dia Internacional que se comemora o direito da pessoa com deficiência e foi confeccionado aqui a cartilha da comissão, né? Nossa comissão permanente, na qual o vereador Coteca comanda como presidente. E vocês aqui, a Câmara está disponibilizando em torno de 2.000 unidades, né, que agora, nesse momento, na sede da OAB está ocorrendo uma palestra. E a cartilha ficou muito legal, ficou muito didática. Quem tiver oportunidade, eu aconselho a leitura. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André. Senhor presidente, também não poderia aqui de parabenizar nosso amigo vereador João Coteca, que é presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Senhor presidente, mais uma vez, senhor presidente, gostaria de fazer um apelo, tanto ao senhor quanto à mesa diretora, da importância de nós termos um intérprete bilíngue para que possa estar acompanhando as nossas reuniões pela televisão. Seria muito importante. Quero aqui, mais uma vez, pedir a atenção do seu olhar para este, né? Mas eu acho que nós possamos, sim, trabalhar. Meu avô dizia o seguinte: quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Eu sei que não é o seu caso, mas eu quero aqui dizer da grande importância de nós termos aqui um intérprete bilíngue para que a gente possa levar as informações, os trabalhos dos vereadores nesta casa para também essas pessoas que são dignas de informação. Vereador André, antes de passar pela ordem do vereador Sargento Melo, essa é uma questão que nós temos trabalhado aqui na mesa, conversado com os nossos servidores, mas tem uma questão uma coisa que parece fácil, mas não é. Vamos supor, hoje nós tivemos 3 horas e meia, mais ou menos, de audiência pública, 3 horas de audiência pública. Nós teríamos que ter 6 intérpretes, porque a pessoa só pode fazer durante meia hora. Então, mas aí nós temos que ter 3, no mínimo, para atender, mais 2 horas aqui de reunião. Então, nós temos essa dificuldade para viabilizar esse intérprete. E a questão do curso, a pessoa não consegue, a gente podia escolher servidores da casa para fazer, mas é uma habilidade que demora a ser desenvolvida, mas pode ter certeza que nós estamos trabalhando para isso. Inclusive, nós temos um contato com a universidade de ter talvez uma espécie de intérprete eletrônico para passar existe essa possibilidade de estar sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Juiz de Fora, de eletronicamente ter um intérprete no canto da TV. Mas estamos trabalhando nisso, pode ficar tranquilo, vereador André. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André. Senhor presidente, eu insisto nessa questão porque realmente nós entendemos as dificuldades, sabemos disso, mas nós temos conversado muito. Talvez alguma secretaria possa estar fornecendo para nós pessoas que possam estar aqui. A Secretaria de Educação, enfim, eu acho que seria muito importante de nós termos realmente esse interesse, não que haja essa falta de interesse, mas da importância de conversarmos com essas pessoas, porque a grande verdade é o seguinte: elas querem também contribuir com a casa. Existe o lado financeiro, existe, mas também existe um lado que elas se sentem valorizadas, e a grande importância, nós somos 19 vereadores, nós deveríamos de ter realmente uma atenção maior nessas circunstâncias, e eu sei que o senhor vai
também trazer esse serviço para a nossa sociedade. E também nós estamos também trabalhando para o serviço de autodescrição também, na tecla SAP a TV passar a inscrição do ambiente. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Só queria parabenizar meu amigo aqui de bancada, né? A gente fica aqui semana inteira, quando é dia de audiência, lado a lado, e tenho percebido o quanto ele é interessado e muito competente na presidência dessa comissão. Então, parabenizar o Coteca, né, por esse trabalho que está sendo feito na Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ordem do dia, quarta-feira, 20 de setembro de 2017, terceira reunião ordinária do 9º período. Número 1, segunda discussão, dispõe sobre a instituição no calendário oficial do município de Juiz de Fora o evento que menciona autoria vereador Marlon Siqueira, para ser já lido, com a maioria simples. O projeto está em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, dispõe sobre divulgação de relação de viagens realizadas pelos veículos de transporte público. Não? Ué, então o meu está diferente. Opa, então estou no dia errado aqui, desculpa, senhores vereadores. Mas era de segunda discussão. Ali está direto ali, Rodrigo. Ordem do dia. Então, o número 1 era o mesmo do dia de ontem, estava em terceira discussão. O processo que dispõe sobre a instituição do calendário oficial do município de Juiz de Fora. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, segunda discussão, dispõe sobre concessão de título honorífico a Luiz Guilherme de Campos. Proposição vereador Wagner de Oliveira. Coro pelo voto favorável de 2/3. Comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 3, segunda discussão. Institui no município de Juiz de Fora a política de arrecadação e distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes. Farmácia compartilhada. Autoria vereador Adriano Miranda. Quórum, maioria simples. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Senhor presidente, esse é um projeto que o vereador doutor Adriano Miranda está trazendo para casa, um excelente projeto que permite a utilização de medicamentos que são dispensados pela população, mas que ainda estão dentro do prazo. Pedi a ele para que a gente não perdesse esse projeto com discussão de legalidade, que fizesse algumas adequações. Ele de pronto aceitou, vai se reunir com a Secretaria de Saúde do Executivo. Vou pedir vistas para que isso possa ser feito. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Zé Márcio. Peço vistas sem discussão. Os vereadores concordam com o pedido de vista, permaneçam como estão. Aprovado. Número 4. Número 4, segunda discussão. Institui política social de cessão gratuita em estacionamento por tempo determinado nos hospitais, centros de saúde, clínicas médicas e congêneres. Autoria, vereador Charles Evangelista, parecer já lidos, com a maioria simples. Vice-vereadores Pardal, Marlon Siqueira, Fiorilo Antônio Aguiar, Wagner de Oliveira e Zé Márcio. O projeto está em discussão? Em discussão? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Cido. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, só anunciar que um projeto idêntico ao nosso foi aprovado aí na cidade do Rio de Janeiro e queria estar anunciando com a mesma felicidade que aqui. Mas parece que o vereador Cido aí vai estar pedindo vista, enquanto isso nós vamos estar trabalhando a aprovação do projeto. Muito obrigado. Esse ano. Senhor presidente, peço vista do processo sem discussão. Pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 5, primeira discussão. Dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para exercício financeiro de 2018 e outras providências. Mensagem do Executivo. Observação vista, vereador Wanderson Castelar. Emendas substitutivas 99, 100 e 101. O projeto está em discussão.
Em discussão? Pela ordem, senhor Pela ordem, vereadora Ana. Peço aos nobres pares o voto favorável para que a gente possa amanhã estar entrando com as nossas emendas em segunda discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Primeiro nós vamos colocar as emendas substitutivas em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Agora o projeto de lei. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 6, primeira discussão. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Mensagem do Executivo. Autoria, Executivo. Pareceres já lidos. Quórum maioria absoluta. Emendas substitutivas, folhas 97, 194, autoria, /194. Autoria, vereador Zé Márcio, líder do governo. Projeto de lei PPA 2018-2021. O projeto está em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como as emendas. Os vereadores que concordam com as emendas substitutivas, permaneçam como estão. Aprovado. Os vereadores que concordam com o projeto de lei, permaneçam como estão. Aprovado. Número 7, primeira discussão. Acrescenta incisos na Lei 3.305, de 3 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes em açougues e comércio do ramo, informando a procedência dos produtos que estão sendo comercializados a outras providências. Projeto de Lei 60/2017. Autoria, vereador Marlon Siqueira. Pareceres já lidos. Quórum maioria simples. Vice-vereador Charles Evangelista e Cido Reis. O projeto está em discussão. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Kennedy. Desculpa por essa palavra. Com a palavra, vereador Kennedy. Estava a tempo, em discussão ainda. Pedido do meu amigo de bancada, Marlon Siqueira, peço vista sem discussão. Pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 8, primeira discussão. Estabelece critérios excepcionais para quitação de débito de natureza tributária e não tributária que mencione da outras providências. Mensagem do Executivo, projeto de lei 4301 de 2017, autoria Executivo, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, quórum maioria absoluta, presente 2/3. Observação, leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, Legal e Constitucional, vereadores Pardal, Zé Márcio, Marlon Siqueira. Comissão de Finanças, libero para plenário, vereadores Ana Rossignoli, André Mariano, Sargento Melo. Lidos os pareceres. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Essa mensagem é que trata da anistia fiscal. Peço votos favoráveis aos pares. O projeto está em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, deixar claro que nós votamos aí com o maior prazer, né? Mais uma forma aí da prefeitura estar arrecadando, mas pediu ao executivo também para que olhe para os bons pagadores e possa dar um incentivo aí no pagamento à vista com desconto maior. Muito obrigado. Número 9, primeira discussão. Autoriza o município de Juiz de Fora a contratar com BDMG operação de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Mensagem do Executivo. Autoria Executivo. Comissão de Legislação pela Legalidade 3. Comissão de Finanças em plenário 3. Observação, leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, Legal e Constitucional, vereadores Pardal, Zé Márcio, Marlon Siqueira. Comissão de Finanças, libero para plenário, vereadores Ana Rossignoli, André Mariano e Sargento Melo. Comissão de Urbanismo, libero para plenário, vereadores Zé Márcio, Adriano Miranda e Betão. Lidos os pareceres.
O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor Pela ordem, vereador Zé Márcio. Essa é a mensagem daquele empréstimo de 305 mil voltados para recuperação do prédio na Fonseca Hermes, para sal e pintura do alambrado e arquibancada do estádio. Obrigado. Peço voto favorável. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 10, primeira discussão. Autoriza o município de Juiz de Fora a contratar com o BDMG operação de crédito com outorga de garantia e outras providências. Autoria Executivo. Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, Comissão de Urbanismo em plenário 3. Quórum maioria absoluta com presença de 2/3. Observação, leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, é Legal e Constitucional, vereadores Pardal, Zé Márcio, Marlon Esqueira. Comissão de Finanças, libero para plenário, vereadores Ana Rossignoli, André Mariano e Sargento Melo. Comissão de Urbanismo, libero para plenário, vereadores Zé Márcio, doutor Adriano Miranda e Betão. Lidos os pareceres. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor Pela ordem, vereador Zé Márcio. Esse é o segundo empréstimo, foi uma janela que abriu agora no final, voltado para pavimentação. Agradeço aos pares, peço voto favorável. Em discussão, encerrada a discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Betão. Vou pedir a palavra, porque eu pensei que o vereador Pardal ia pedir a palavra. Pela ordem, com a palavra, vereador Betão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido. Presidente, através de Vossa Excelência, dirigir ao vereador Betão, se ele for fazer o pedido de vista, se for possível, está liberando esse projeto para amanhã. Nós temos a garantia que esse empréstimo, esse valor de 4 milhões, ele vai ser destinado para a Empave, para asfaltamento de vias públicas do município de Juiz de Fora. Eu faço parte do Conselho Administrativo da Empave. A gente conhece de perto a situação da Empave. Essa quantia hoje, ela vai fomentar a Empave, vai deixar a Empave respirar por mais tempo, até que a gente encontre realmente uma solução definitiva para a empresa de pavimentação e urbanização. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Seguindo a mesma linha do vereador Cido, nós queríamos, até se for o caso, se tiver entendimento do vereador Betão, para que, se possível, libere para amanhã essa mensagem, porque já fizemos a solicitação amanhã para duas audiências, reuniões extraordinárias, exatamente para a gente poder buscar apreciação dos pares e podermos estar votando. E que é muito importante, senhor presidente, se é o recurso que a prefeitura está tendo, e o que nós esperamos aqui nessa casa, que realmente boa parte de nossa cidade está assim, com a parte asfáltica extremamente complicada para que os carros, as pessoas possam estar fazendo uso das mesmas. Então, eu acho que esse dinheiro é voltado para esses benefícios e vamos torcer para que isso aprovado, o prefeito tenha essa sensibilidade do máximo que possível asfaltar muitas ruas aí, muitos logradouros que realmente estão em situação precária. Essa é a proposta dessa mensagem, vamos avaliando a possibilidade do vereador Betão, a gente está aprovando ela amanhã também nas duas discussões posteriores. Com a palavra, vereador Betão. Senhor presidente, eu vou até usar da palavra agora mesmo, e vou atender o pedido dos vereadores para liberar para amanhã. Nós não queremos atrapalhar aqui, evidentemente, uma possibilidade de asfaltar as ruas, né? Mas eu tenho recebido algumas outras informações, eu quero só checar, ainda vou me debruçar hoje, né? Agora, é evidente, né, que é importante saber quais as ruas que serão pavimentadas com esses recursos, né? Porque eu já conheço outras histórias, né, de que liberava o dinheiro, aí depois alguns mais espertos iam lá e descobriam onde que eram as ruas e faziam um requerimento aqui, e depois apresentava na comunidade, olha, consegui aqui liberar uma verba, né, para asfaltar a rua, e chegava lá e asfaltava, porque já estava previsto. Mas ninguém sabia onde que era, alguns privilegiados, né? Então, acho que é importante, estou alertando os demais vereadores, quem está chegando agora, né, sobre essa situação. Mas então, vereador, eu vou pedir vista, mas libero para amanhã. Pela ordem. Espera aí, senhores vereadores, pedido de vista está em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Como amanhã nós temos a LDO e o PPA, a LDO que tranca, né? A LDO tranca a pauta e o PPA,
Então, nós vamos pedir mais uma reunião extraordinária para o dia de amanhã, para a gente tentar aprovar esse financiamento no dia de amanhã, que aí nas extraordinárias a gente coloca essas matérias. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Eu acho de uma certa forma muito bem o vereador Betão, porque até se tinha muito, eu no papel de líder, fiz isso com muito orgulho, e essa casa colaborou muito na legislatura passada, e que o líder tem um benefício para determinada rua asfaltada, é só para deixar claro que eu não tive qualquer tipo desse benefício, né? E espero e ratifico a fala do vereador Betão, porque não pode esse ou aquele vereador ter um privilégio, porque é mais próximo do prefeito, não pode ter isso, que faça de forma igualitária, porque as pessoas esperam de nós, o que não é competência nossa em si do Executivo, que levemos a eles uma qualidade melhor de vida através do asfalto. Então, que faça para todos os vereadores, se vai criar situações para cada. Ou que, se não, esconda a planilha toda das ruas e faça o Executivo sem dar benefício para esse ou para aquele vereador, porque essa casa tem um compromisso com toda a cidade de Juiz de Fora. Pela ordem. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, só dirigir-me aqui também ao líder do governo e fazer cor às palavras do Betão. Eu não cheguei a ver o nome das ruas, se vai estar, se o Executivo manda para cá o nome dessas ruas também. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Senhor presidente, primeiro agradecer ao vereador Cido, vereador Pardal, pela manifestação, para que a gente possa aprovar essa matéria. Vereador Betão, pela sua sensibilidade em devolver amanhã. Quanto aos nomes da rua, não existe ainda. Essa oportunidade, esse empréstimo surgiu nos últimos 15 dias, por isso a correria. Mas assumo com o vereador Betão e todos os demais vereadores o meu compromisso pessoal de, em si, podendo já determinar quais são as ruas, todos terem essa informação da forma mais limpa e transparente. É o meu compromisso pessoal como líder. Obrigado. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Não ia entrar nesse debate agora, estava aguardando para me pronunciar amanhã, quando a gente vai efetivamente votar a matéria. Mas eu acho que o compromisso, líder, devia ser no sentido de nos permitir, sem demérito, né, para o órgão executivo, mas de nos permitir apontar determinadas necessidades, volto a dizer, dentro de uma metodologia de diálogo, né, com o Executivo, para, quem sabe, a gente ter um aproveitamento melhor em termos das ruas que vão receber esse benefício. Tanto asfalto novo quanto recapeamento, né? É essa a sugestão que eu apresento através do líder. Pela ordem, vereador Cido Reis. Presidente, só para justificar o pedido ali junto ao vereador Betão, é o prazo que a prefeitura tem para estar enviando essa documentação toda para o BDMG, para poder ter realmente aí análise para ver se vai ser aprovado o empréstimo. Número 11. Primeira discussão. Dispõe sobre a concessão de título honorífico Rodrigo Machado de Andrade. Projeto de Lei 213/2017, vereador Sargento Melo Casal. Observação, leitura dos pareceres. Comissão especial. Favorável, vereador Fiorilo. Favorável, vereador doutor Antônio Aguiar e vereadora delegada Sheila. Lidos os pareceres. O projeto está em discussão. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 12, primeira discussão. Institui a Câmara Sênior no Poder Legislativo do município de Juiz de Fora e da outras providências. Projeto de resolução 8/2017, autoria mesa diretora, por sugestão da comissão do idoso. Quórum, maioria simples. Observação, leitura dos pareceres. Comissão de Legislação, Legal e Constitucional, vereador Pardal, vereador Zé Márcio, vereador Marlon Siqueira. Comissão de Finanças, libero para plenário vereadora Ana Rossignoli,
vereador André Mariano e vereador Sargento Melo. Lidos os pareceres. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor. Pela ordem, vereadora Ana. Senhor presidente, eu gostaria de pedir aos nobres pares o voto favorável para esse projeto de resolução, que é a Câmara Sênior, que já está prevista a sua implantação para o dia 2 de outubro. E agradecer aos nobres colegas pelo parecer em conjunto que foi dado para que nós possamos já estar com o projeto aí no dia 2, já apto para dar a posse os vereadores da Câmara Sênior. Obrigada, senhor presidente. E obrigada, inclusive, por ter aceitado a sugestão da Comissão do Idoso. Eu que agradeço. Obrigado. A sugestão vai engrandecer o Poder Legislativo. Estamos... Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, eu quero aqui, já na reta final dessa reunião, dessa tarde e noite, fazer um pedido, mais uma vez, ao nosso líder, vereador Zé Márcio Garotinho. Eu estive hoje, senhor presidente, ali juntamente com o vereador Wagner de Oliveira, no prédio da Prefeitura, mais precisamente da Maria Perpétua, número 72, e, para minha estranheza, os elevadores se encontram lá inativos. E ali, lamentavelmente, não só pelos funcionários que ali precisam ir e vir, acabam tendo essas dificuldades. Pior que tudo isso, senhor presidente, ali é um local que realmente várias pessoas com mobilidade reduzida precisam estar indo lá no quinto andar, na Cetra, para buscarem uma documentação, para buscar uma licença para o seu carro. Enfim, independentemente dessas pessoas, e eu volto a pedir o empenho, acho que da Secretaria de Administração, pela competente secretária lá, que busque um caminho, porque não se deve arrumar, complementando, senhor presidente, paliativamente, arruma daqui a um mês e pouco, o problema volta à tona e as pessoas que fazem uso daquele espaço ali com relação ao elevador ficam numa dificuldade gigantesca. Então, quero reforçar esse pedido e vamos torcer, vereador Zé Márcio, para que a administração, com a capacidade e competência que tenha, possa dar uma definição e possibilitar as pessoas a terem o seu ir e vir ali com os elevadores. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Ana me corrigiu aqui, eu não coloquei em votação a Câmara Sênior. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, só apenas para poder aqui fazer coro com o vereador Pardal, nós já fizemos um pedido de informação à Secretaria de Administração para que ela nos traga informações em relação às empresas que fazem a manutenção desses elevadores. Então, nós estamos aguardando, coisa que eu cobrei hoje do nosso secretário de Transportes também, porque com certeza ele está sabendo, e da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Senhor presidente, agradecer ao vereador Pardal, assim como vários vereadores têm feito essa solicitação, certamente ele já fez essa solicitação ao patrimônio também. A questão ali envolve a questão de licitação de peças que arruma uma semana, não funciona, volta. O elevador lateral tem funcionado. A gente está também de olho nisso e assim que tiver sanado esse problema, trago aos pares essa notícia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Agradecer ao vereador Zé Márcio, vereador Júlio, também parabéns por já ter entrado com o requerimento, Mas talvez, senhor presidente, eu acho que nós temos todos nós os direitos iguais. Existe realmente um elevador na parte final lá do prédio, só que ninguém tem esse conhecimento, De repente uma placazinha ali, uma placa sinalizando existe um elevador, principalmente para as pessoas com mobilidade mais complicada, Para que informe essas pessoas que lá existe um elevador que pode dar uma sustentação e levá-los até o seu local que de fato precisam se documentar. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, dirigi-me ao vereador Castelar, aproveitar e parabenizá-lo por ter retirado da ordem do dia de amanhã um projeto que homenageia a Marisa Letícia. Afinal de contas, não contribuiu, não fez benefício nenhum para a nossa cidade. Muito obrigado. Pela ordem, excelência. Pela ordem, vereador Castelar. Excelência, ele foi retirado porque eu quero aguardar um momento adequado para ele voltar à discussão e tenho certeza que essa casa vai aprovar, até porque os moradores da rua virão aqui pessoalmente dizer para o senhor e para quem mais interessar possa que são favoráveis a que a rua passe a se chamar Marisa Letícia Lura da Silva.
Estamos encerrando a presente reunião.